Junte-se a nós nesta jornada através do tempo, enquanto exploramos os mistérios e as lições de um mundo pré-diluviano. Descubra como a humanidade encontrou sua redenção no despertar de um novo amanhecer. Não se esqueça de se inscrever para mais conteúdos fascinantes como este, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para receber notificações sempre que lançarmos novos vídeos. Estamos ansiosos para ter você conosco nessa incrível aventura. Em um tempo esquecido, as sombras da maldade envolviam a Terra. Os corações dos homens estavam mergulhados na escuridão, e a bondade era uma raridade em um mundo dominado pela ganância, egoísmo e corrupção desenfreada. Em meio a uma cacofonia de violência e injustiça, a humanidade se distanciava cada vez mais do seu verdadeiro propósito. Os laços que uniam as pessoas se desfaziam, substituídos pela busca incessante por poder e riquezas. No princípio dos tempos, antes mesmo de registros históricos, a humanidade era envolta em uma teia de corrupção e maldade. Era como se as trevas tivessem engolido os corações dos homens, tornando-os ávidos por poder, luxúria e violência. Antes do dilúvio, a moralidade era uma ideia distante, perdida nas sombras da ganância e da depravação. Os dias eram marcados pela injustiça, onde os fortes oprimiam os fracos, e os inocentes eram vítimas de crueldades inimagináveis. Os líderes eram tiranos, governando com punhos de ferro e sem qualquer consideração pelo bem-estar de seus súditos. A corrupção permeava todas as camadas da sociedade, corroendo os valores mais básicos da humanidade. A moralidade e a ética eram meras palavras vazias, incapazes de conter a maré da depravação que inundava a terra. A ganância desmedida levava os homens a cometerem atos impensáveis, sacrificando até mesmo suas próprias famílias em busca de poder e riqueza. A luxúria desenfreada transformava relacionamentos íntimos em meros jogos de poder, onde o consentimento e o respeito eram relegados ao esquecimento. A violência era moeda corrente, com conflitos intermináveis e guerras incessantes ceifando vidas inocentes a cada dia que passava. A justiça era uma ideia distante, substituída pelo caos e pela lei do mais forte. Os laços que deveriam unir as pessoas se desfizeram, deixando para trás uma sociedade fragmentada e desesperançada. Neste cenário sombrio, a moralidade era apenas uma lembrança distante, e a compaixão se tornava um luxo que poucos se permitiam. As ruas eram permeadas pelo medo, enquanto os mais vulneráveis eram esquecidos e marginalizados. Mas mesmo nas trevas mais profundas, uma luz ainda brilhava. Poucos eram aqueles que se recusavam a sucumbir ao desespero, mantendo viva a chama da esperança em seus corações. E foi essa esperança que eventualmente guiou a humanidade para fora das sombras. À medida que as águas do dilúvio purificador varriam a terra, elas também levavam consigo a maldade e a corrupção que haviam dominado por tanto tempo. E assim, em meio à devastação, surgiu uma oportunidade para um novo começo, um renascimento da bondade e da compaixão que há muito tempo estavam adormecidas. Embora as lições do passado possam ser difíceis de engolir, é importante lembrar de onde viemos para compreender para onde estamos indo. Que esta história nos sirva como um lembrete vívido de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a luz da esperança nunca se apaga completamente. Em uma era esquecida pelos livros de história, a humanidade se viu perdida em um labirinto de decadência moral e espiritual. Um tempo onde os valores nobres se desvaneceram nas sombras da ganância e da luxúria, e a empatia se tornou uma raridade em um mundo de egoísmo desenfreado. O vínculo que um dia uniu as pessoas se desfez lentamente, substituído por uma busca insaciável por poder e prazeres mundanos. À medida que a civilização avançava, os corações dos homens se tornavam cada vez mais frios, incapazes de sentir compaixão pelos menos afortunados. As ruas ecoavam com os sons da violência e da corrupção, enquanto os mais vulneráveis eram esquecidos e abandonados à sua própria sorte. A justiça tornou-se uma ilusão, reservada apenas para os privilegiados, enquanto os fracos eram oprimidos por aqueles que se consideravam superiores. Em meio a essa escuridão, poucos ousavam desafiar o status quo, pois o medo e a desconfiança se espalhavam como uma praga. A moralidade se tornou flexível, uma mera conveniência para os que desejavam justificar seus atos cruéis e egoístas. Mas mesmo nas profundezas da depravação, havia aqueles que mantinham viva a centelha da esperança. Pequenos gestos de bondade e compaixão resistiam bravamente contra a maré de negatividade, lembrando a humanidade de sua verdadeira essência.
O dilúvio, embora tenha sido um evento catastrófico, também marcou o fim de uma era de depravação e o início de um novo capítulo na história da humanidade. Após a inundação, a terra foi purificada do mal, e aqueles que sobreviveram tiveram a oportunidade de recomeçar e construir uma sociedade baseada na justiça, na compaixão e no respeito mútuo. Assim, o dilúvio não foi apenas um castigo divino, mas também um lembrete do potencial humano para o mal e a necessidade de buscar constantemente a virtude e a retidão. Por meio da história do dilúvio, somos lembrados da fragilidade da civilização e da importância de cultivar valores que promovam o bem-estar de todos. Que possamos aprender com os erros do passado e construir um futuro onde a bondade e a justiça reinem supremas. No entanto, essas vozes eram abafadas pelo rugido ensurdecedor da decadência, até que a natureza mesma se ergueu em protesto. As águas do dilúvio vieram como um purificador, lavando a terra da corrupção e da maldade que a haviam infectado. E assim, em meio à devastação, surgiu uma oportunidade para um novo começo. Um renascimento da humanidade, onde os erros do passado poderiam servir como lições para o futuro. Que esta história sirva como um lembrete sombrio e poderoso de como a queda da humanidade pode ser rápida e implacável, mas também de como a redenção está sempre ao nosso alcance, se apenas ousarmos buscar por ela. Em um mundo mergulhado no caos e na confusão, é fácil se perder na correnteza da vida moderna. Assim como nos tempos antigos antes do dilúvio, onde as pessoas se afastaram de valores fundamentais, hoje corremos o risco de perder nossa humanidade no mar digital da distração e superficialidade. É hora de despertar para a importância de nos reconectarmos com nossas raízes, com a essência do que nos torna verdadeiramente humanos. Antes que o dilúvio moderno nos engula, lembremos que só através da compaixão, empatia e solidariedade, guiados pela mão de Deus, podemos encontrar o caminho de volta para a verdadeira grandeza. Junte-se a nós nessa jornada de redescoberta e transformação. O futuro está em nossas mãos, escolhamos sabiamente.